E aí galera, começa mais uma edição do Videocast de Cinema da MTV. Aí, meus queridos amiguinhos, estamos de volta, olha só, agora sim, 2 semanas, agora a gente tá sempre aqui, vamos voltar toda hora, já sabemos, inclusive o tema da próxima semana, que falamos no final, né? Olha só, é surpreendente o Olha nível só. de profissionalização alcançado por esse Videocast. Só falta chegar no nível de milionarização. Esse é um bom nível, esse é um nível interessante. A gente vai chegar lá um dia. Borbs, meu querido, Diga, Bruno Day. qual que é o tema do podcast de hoje? O tema do podcast de hoje, se fosse eu falando, seria quando os estúdios fodem com tudo. Mas você disse pra mim quando os estúdios cagam com tudo. Só quero dizer que esse título também pode muito bem ser representado por 3 letras apenas. É verdade, verdade. F-O-X. Fox. Simples assim. Mas coitada da Fox, não é só a Fox que cagou, né? Não. Mas é que hoje a Fox caga hoje em dia, né? É. Enfim. Vamos começar, né? Vamos lá. O que motivou a gente a usar esse tema? Será que convém explicar melhor o tema? Ficou claro pro nosso espectador? Eu acho que é o seguinte, eu acho que não, porque quando eu falei isso no Twitter, hoje a galera ficou, tipo, qualquer coisa que fizeram um filme e zoaram por causa disso. Mas não. É quando um filme tá mais ou menos pronto, já tá indo, vai ser filmado, ou já... enfim, já foi filmado Já foi muitas filmado vezes. muitas vezes. O estúdio olha e fala, não gostei. Aí vai lá e resolve refilmar alguma coisa, muda ali, troca ali. E isso fode com tudo. Porque o cinema, tudo bem que a gente sabe que o cinema, antes de qualquer coisa, é um negócio, é uma indústria, mas Sim. também é arte, né? Deve Sim. ser feito por artistas e não por executivos. Pois é. Estúdios sabem ganhar dinheiro, não fazer filme. Aí a hora Exatamente, que sabe eles muito resolvem- bem, né? Ninguém Sim. melhor do que os estúdios americanos de cinema pra ganhar dinheiro, realmente. Mas a hora que eles resolvem interferir na parte criativa, meu querido... A coisa, o bicho pega. Pois é. O que nos motivou a fazer esse tema é a seguinte notícia, Borbs. A Sony, estúdio Columbia Pictures, sei lá, não gostou do Besouro Verde. Besouro Verde, que é um filme que é baseado numa série dos anos 60, que tinha o Bruce Lee. Porra, pois é. Acho que foi a primeira aparição do Bruce Lee, assim, no mundo. E aí fizeram esse filme... na verdade, fizeram não. O filme tá pra ser feito há 1000 anos. Kevin Smith era o diretor e roteirista, daí desencanaram, ficou um bom tempo fora. Então pegaram o Stephen Chow, que acabou foi ficando. selecionado pra ser diretor, e o Kato... O Stephen Chow, pra quem não se lembra, é aquele cara que dirigiu e atuou naquele Kung Fusão, exatamente. né? E que é muito divertido Sim. o Kung Fusão. É um japonês, chinês, coreano, seja lá o que for, maluco das ideias. Eles fazem umas coisas sensacionais, dá porrada e tal. Ele ia ser o diretor desse filme, porque óbvio vai dar porrada no filme. Se tinha o Bruce Lee, custa nada ter o Stephen Chow essa vez. Pra roteirizar o filme e estelar, escolheram o Seth Rogen junto com Evan Goldberg, que é os caras que fizeram Superbad. E também segurando as pontas. O que será, né? Quem lembrou do filme? E olha que eu lembrei. Mas enfim, o filme tava todo problemático, tudo isso, até que pegaram Michel Gondry, o cara dos... Rebobine, por favor, exatamente, eu sempre confundo os dois nomes, tem vírgula. Enfim, chamaram ele e vão filmar, pô, legal, Michel Gondry, Seth Rogen, o roteiro também com o Evan Goldberg, é um filme legal. É um filme que eu quero assistir. Só de você imaginar, né? O Michel Gondry é um cara muito... ele faz cinema muito mais artístico. Sim. Assim, mega acessível, né? Nada, né? Mas é uma coisa mais lúdica. Exatamente. E aí pensar, porra, uma escolha inusitada pra fazer um filme de super-herói, Pois né? é. Mas quem contratou o diretor, Borbs? A Sony. E quem agora... Melhor, quem contratou o Seth Rogen? A Sony. Quem contratou o Stephen Chow? A Sony. E quem agora não quer deixar o filme ver a luz do dia? A Sony. Então, meu amigo... Pois é. Na verdade, a Sony já veio se dizer... Assim, eles fizeram uma exibição teste, coisa que acontece muito comum nos Estados Unidos. Aqui em filmes brasileiros também acontece, mas é mais raro. Lá eles exibem os filmes antes de muito tempo pra galera, eles vão ver se tá bom, se não tá. E isso é um dos principais motivos para essas interferências dos estúdios. Que foi acontecer agora. A galera simplesmente não gostou. A Sony achou que o Seth Rogen não era um bom Besouro Verde. E o que eles começaram a pensar? Poderiam refilmar, poderiam fazer 1 milhão de coisas. Já negaram. Mas se... Aquela coisa, onde a fumaça, fogo. Pois é. Eu acho uma pena, sei lá, seria muito curioso, ou melhor, vai ser, né? Eu acho muito improvável que o filme acabe não saindo. Não vai sair, agora já tá pronto, né? Então. O que pode acontecer, e aí ainda não está muito claro ainda se a Sony vai querer refilmar algumas cenas, de repente até contratar algum outro diretor. Me parece que a maior crise da Sony é com a figura do Seth Rogen enquanto herói de um filme de ação. Exatamente.
Agora, porra, cara, vocês escolheram o Seth Rogen pra fazer um filme, como assim? É óbvio, tá na cara dele. Quando escolheram ele, todo mundo falou isso. Sim. Porra, o Seth Rogen, um herói de ação, é estranho, E ele né? deu uma emagrecida pra conseguir fazer bem o Emagreceu papel e tal, tudo, mas é. não adiantou nada. É, Quer dizer, pois é. adiantou. Repito, é um filme que eu quero assistir muito. Pô, Seth Rogen, herói de ação, genial. Mas a Sony acho que não gostou. E isso pode causar, por exemplo, nesse negócio que falou de trocar de diretor, que é uma coisa que acontece às vezes lá nos Estados Unidos, quando eles trocam um diretor, ou um diretor diz esse trabalho, ele não aprova o trabalho final, ele se troca o pseudônimo dele. Troca não, vira um pseudônimo. Ele deixa de assinar, ao invés, por exemplo, Depende, o aparecer- MacD, por exemplo, trocaria o pseudônimo dele. É verdade. Muito bem. Mas enfim, ao invés de aparecer aqui, por exemplo, @1day ou @Borges, aparecia Alan Smith, que é tipo, é um negócio do sindicato, dos roteiristas, uma putaria isso aí. E é oficial e a galera simplesmente coloca esse nome pra dizer: não é o meu filme, não fui eu, beijo, me ligue. Isso aí foi uma tática que os estúdios adotaram a partir dos anos 60, quando tinha realmente esse impasse entre diretor ou até roteirista, tem roteiros assinados por Alan Smith, e o estúdio, né? E aí, pô, quem vai assinar coloca um nome que não é ninguém. Exatamente. Só que essa prática caiu no começo dos anos 2000. De 2000 pra cá, nenhum filme mais saiu com assinatura de Alan Smith. Eu acho improvável que o Besouro Verde tome esse rumo, né? Mas que filmes mais, Borbs, que foram assinados por esse grande diretor? Um famoso dos cinemas mesmo foi o Hellraiser 4, que foi dirigido por Kevin Yeager, mas você conhece como Alan Smith. E teve um outro que é mais por edição. Por exemplo, gravou o filme pro cinema, foi beleza, só que na hora de passar pra TV ou pro DVD, o diretor tirou o nome porque ficou uma merda. Que é, por exemplo, o Encontro Marcado, aquele do Brad Pitt, que ele é a morte, Ah, sei. que foi dirigido por Martin Brest. Teve também o Showgirls, que esse eu tiraria o nome mesmo no cinema. Mas o enfim. Showgirls vale, por exemplo, por essa foto. Por essa foto. E por outras coisas que a gente não pode mostrar aqui. Envolve E tem- piscina. sensacional. E tem também o Perfume de Mulher, que eu achei que foi o filme mais famoso, assim. desses Que é filmes. mais um filme do Martin Brest. Exatamente, que também, na hora de editar pra televisão, ele acabou tirando o nome. Além do Besouro Verde, o que mais que temos desses exemplos famosos de estúdios que foderam? Ou não foderam, mas também deram aquela mexida que... Ah, tem, por exemplo, onde falou de Besouro Verde, o Besouro Azul, ou melhor, o Super-Homem. O Superman 2, que é acho que é uma das histórias mais clássicas de que isso aconteceu, porque o Richard Donner, ele filmou o primeiro filme e o segundo juntos. E na hora que ele estava fazendo o segundo filme, terminando de gravar, a Warner olhou, tava sério demais. Tipo, sério, né? Como que dá pra levar o Super-Homem a sério? Mas Vamos enfim, colocar alguns sorvetes voando na cara dos transeuntes. não é? Isso não é divertido? Então vamos lá. E simplesmente tiraram o Richard Donner da brincadeira e colocaram Richard Lester. Richard Que aí Lester. ele fez essas brincadeiras do sorvete voando, coisa horrível. É. E depois, em 2006, o Richard Donner, puto pra cacete, resolveu lançar uma versão... Puto, acho que também acho, que depois a Warner, né? Ele pegou e lançou o filme baseado. Pegou todas as filmagens que ele tinha guardadas do Superman 2, inclusive algumas de teste, tipo, agora... Imagina, o Super-Homem tava de pijama gravando, filmando, ele usou coisas assim. Não é assim, mas tem coisa que é muito óbvia que não é de filme finalizado. Juntou tudo e fez a sua história. Mas é uma história que foi muito clássica, porque depois você assistiu o Superman 3 e, né? Que você vê o Superman 2, você percebe que é um filme realmente de transição do tom mais sério, que ele adotou no Superman 1, que é um filme incrível, Sensacional. e pro pastelão patético que virou a série Superman a partir do terceiro filme. E o segundo, ele ainda tem coisas legais, né? É um filme legal. Ele pegou tudo que já tinha feito do Richard Donner e meio que refilmou. Já tinha bastante coisa, ele aproveitou até aí. Blade Runner de Ridley Scott. É difícil falar Blade Runner de Ridley Scott. Cara, o Ridley Scott é um cara que sofreu com isso durante boa parte da carreira dele, né? Algumas vezes até com razão por parte do estúdio, mas boa parte delas não. Na verdade, pensando bem, o estúdio nunca tem razão. Se bem que impõe dinheiro é uma questão muito complicada. Sim, Mas, enfim. Blade Runner, cara, quando o Ridley Scott começou, mostrou o filme pro estúdio, o Blade Runner é um filme meio maluco, assim, né? Ele tem uma pegada meio noir, misturado com futurismo. É um filme incrível, que você não viu, você é um merda. E aí, cara, os executivos da Warner viram o filme e falaram, cara, se eu que sou estudado não entendi nada, imagina os rednecks
Né? Os americanos médios. Exatamente. Que aí resolveram lançar uma nova versão. E como que é essa nova versão de Blade A Runner? nova versão, só pra explicar. A primeira versão, né? A Na versão primeira, original. a Rachel, no final do filme, teórico, isso depois foi numa edição estendida, tá lá o que acontece e tal. A Rachel, que é a namoradinha do Rick, não lembro agora o nome do cara, que é do Harrison Ford. Indiana Jones. Exatamente. Exatamente. Ela vai morrer no final, ela vai se auto-explodir, coisa de programação, porque ela é um robô, uma replicante. O que mais, na verdade, afetou o andamento do filme é que eles forçaram o Harrison Ford a colocar um off, né, no filme exatamente. inteiro, e que não tinha off. Você vê a versão... Se você vê a primeira versão que tinha nos cinemas do Blade Runner, ela tem um off que não existe hoje em dia nas versões Não finais. existe. E aí é o Harrison Ford... Então só pra eu terminar de explicar ali, porque o Rick ele dá abrigo, sabe? Leva pra casa o robozinho, cuida, sabendo que ela vai morrer e tal. E nesse off que a Warner, Fox, seja lá qual for o estúdio, mandou ele fazer, que aliás é ridículo, parece que ele tá lendo, parece que ele tá falando assim, tipo, o estúdio fez com o Harrison, e essas coisas assim, é ridículo. Ele narra o final explicando coisas que, tipo, ele tá falando uma coisa e na tela tá mostrando outra. Que no final, pela narração dele, ele vive com a Rachel feliz pra sempre. E ela não vai morrer. E tem uma coisa muito importante, que nessa versão original dá a entender que o Harrison Ford é também um replicante, um robô. É, como hoje em dia todos nós sabemos que sim, né? Sim. Blade Runner é um dos, ou talvez o grande campeão de versões, número de versões. São 6. 6 vezes o Ridley Scott mexeu no filme. A última não faz muito tempo, deve fazer uns 3 anos. 2007, 2008, por aí. Que foi lançado agora, tem no mercado uma versão com um box com, se não me engano, 4 DVDs ou 5, com 3 versões do filme, né? Cara, tem que ser muito aficionado por Blade Runner pra ver as 3 Assistir versões. tudo, né, cara? É foda. Mas enfim, é uma ficção científica clássica, maravilhosa. Vale a pena assistir. Procure a versão a última, né? Que é a mais próxima da visão do Ridley Scott. Da história. Exatamente. Aí começa a galhofa também, né? Que é com Robocop 2. Robocop 2 foi escrito originalmente por Frank Miller. Quem é Frank Miller, O Boris? cara que fez, no cinema de coisa boa que ele fez, ele co-dirigiu 300. Isso. Não. Ele co-dirigiu 300. Co-dirigiu Sin City. Sin City, exatamente, e 300 assistiu. Escreveu a história, né? Exatamente. Só explicando isso aí, quando o primeiro filme, Robocop 1, foi lançado, ele era um filme violento, que tinha muito humor negro. Sim. E super político, né? Ele tinha uma crítica social e política muito forte ali, até porque é um filme do Paul Verhoeven, que é um cara que é especialista em fazer cinemão, travestido de cinema, ou melhor, fazer cinema político travestido de cinemão. É a segunda vez que eu citei, que saiu ruim de novo, vamos repetir. E aí, o que aconteceu? Só que o filme foi um sucesso estrondoso, né? O primeiro filme. E atingiu um público muito grande. E a Orion, que era o estúdio responsável pelo filme, falou: uau, eu tenho uma franquia que vai dar muito dinheiro nas minhas mãos. Realmente, a ideia era sensacional. Né? A ideia é muito legal. E aí, o que vamos fazer? Pô, pro segundo filme, vamos tentar fazer uma coisa mais acessível aí pra todo mundo assistir. E chamaram o Frank Miller pra escrever. Errou. Wrong. Porque ele fez... Imagina, eu não cheguei a ver depois o... Porque essa versão do Frank Miller foi lançada em quadrinhos depois. Eu não cheguei a ler e tal, mas eu imagino ter sido muito mais violento, muito mais pesado. E é um filme violento, o segundo filme. Sim, é uma coisa violenta. Só que nesse roteiro que o Frank Miller foi escrevendo, ele mandava os rascunhos lá pro estúdio, o rascunho vinha uma notinha, tipo, olha, isso não dá pra filmar. Isso não dá. E foi cortando, podando e virou um filme... Se o segundo filme já é um filme violento, imagina como era na hora do Frank Miller. E ele tinha ficado puto, desencanou, ficou puto pra cacete. E foi isso que causou o trauma do Frank Miller, que depois veio a ficar anos aí afastado do cinema. Aí ele fez The Spirit. Outro filme que foi mudado, e esse é um dos que eu mais fiquei puto, que foi Eu Sou a Lenda. I'm the Legend. Exatamente, com Will Smith e um cachorro. É verdade. E a como é que é o nome? Alice Braga e tal. Nesse filme, se não assistiu, você vai tomar um spoiler na cabeça, porque eu vou falar do final, do jeito que ele acaba. Ele acaba com os vampiros explodindo, morrendo, eles são do mal. Ah, mimimi, vampiros não são legais. Aí, isso é o jeito que o filme acaba que você vê no cinema. Tem um final alternativo, que é o dos quadrinhos, que é o original e que é o legal, que na verdade os vampiros são gente boa, são inteligentes, e eles só estavam atrás do Will Smith pra pegar o que ele tinha sequestrado ali.
Ou seja, o Will Smith era o cara do mal. Era o vilão. Por isso, inclusive, que o filme se chama Eu Sou a Lenda, porque o personagem do Will Smith era a lenda pros vampiros, o cara do mal. E, e o que fizeram no filme nessa de picotar, pra dar esse final que a audiência não tinha gostado quando viu originalmente nesses screening tests, tipo, desencanaram de tudo que tinha sido mostrado, porque existem armadilhas que são montadas pelos vampiros, um bicho lá que parece ser o líder sempre ali, tipo, aí desencanam de ele ter inteligência, de eles serem organizados. Não, aí virou quase um filme de zumbi, né? O Exatamente. ainda é muito próximo de um filme de zumbi. Exatamente. Os vampiros são quase zumbis. Sim. E aí ficou nisso, tipo, ninguém falou muita coisa, o filme foi lançado, fez sucesso, etc. Mas deu uma cortada foda, que, tipo, quem conhece, óbvio, a galera quer ver os vilões do filme explodindo. Mesmo que eles não sejam os vilões do filme. Pô, mas, cara, esse final dos quadrinhos é infinitamente melhor do que o final do filme. Sensacional. Sensacional. Tá no muito DVD legal. também, o filme. Esse final, aliás, é um final que é descrito como é que se fala? Polêmico. Final polêmico. É um final polêmico onde todo mundo acaba bem, todo mundo é legal e bonitinho, inteligente e tal. Essa é Hollywood. Um outro filme, que aí é uma discussão, isso não é oficial, isso é na teoria, coisas que foram ditas aqui e ali, é o Homem-Aranha 3. E é o tal do Venom. Você assistiu o Homem-Aranha 3? Venom? É o Venom. Eu sempre falei Venom. Não tem acento no E, mas talvez em inglês seja Venom. Sei lá, eu falei Venom, whatever. A questão é, você assistiu o Homem-Aranha 3, você provavelmente odiou o filme. E um dos motivos de você ter odiado esse filme, tenho certeza, é o Venom, seja lá quem for, e o jeito que ele foi tratado no filme. Por que ele foi tratado no filme desse jeito, Bruno Andrei? Porque o Sam Raimi não queria colocar o Venom no filme por nada no mundo, porque ele não gostava do Venom como qualquer fã de Homem-Aranha que se preze. Você aí que é fã do Homem-Aranha, se diz fã do Homem-Aranha e gosta do Venom, você não é fã do Homem-Aranha. Não. Certo? Sim. E aí o Sam Raimi falou, não quero o Venom. Só que o Venom é um personagem, um vilão, muito popular. Muito popular. Porque ele teve uma participação muito grande nos quadrinhos na fase que o Homem-Aranha era mais farofa e que vendia bastante, e também no desenho animado. É. E aí a molecada queria ver o Venom. Né? Quando a molecada quer ver alguma coisa, meu amigo, os estúdios só querem saber isso. O que a molecada quer ver. E é só isso que importa. Tipo, Lua Nova. Eclipse, essas Exatamente. coisas. E aí falaram, não, vamos pôr o Venom. O Sam Raimi falou, beleza, já tinha feito um trabalho bastante autoral no segundo filme, né? Eu acho que por isso que ele falou, beleza, vai, dessa vez eu vou ceder. E aí ele colocou o Venom, só que colocou, obviamente, claramente, de má vontade. Sim. E o resultado deu no que deu. O terceiro filme, eu não acho horroroso, como o Borbs acha. Não, imagina, você eu não só acha? até hoje sou massacrado porque eu Ah, porque gostei você do gosta. filme. Né? Quem que achava? O Álvaro achava horroroso. O Álvaro achava. O Álvaro acha tudo horroroso. o Álvaro. Eu acho um filme razoável, mas ele realmente, né, o Venom tá ali em excesso. O Homem-Aranha é um ótimo vilão. Homem-Aranha é sensacional. Só Sensacional que em tudo, a concepção do personagem Sim. e o personagem, né, a cabeça do personagem, as atitudes dele são legais e visualmente é incrível. Só que a hora que ele quiseram dar o destaque pro Venom, acabou. Eles tiveram que fazer coisa, tipo, a meio que apagou, inclusive, o Homem-Aranha, que tá lá. Pode ver, a história dos dois não tem nada a ver uma com a outra. Não. E outra coisa muito ruim de Homem-Aranha 3, muito rapidamente, é esse lance de falarem que que quem matou o tio Parker... Tio Parker? Não, tio Ben. Muito bem. E quem matou o tio Ben foi o Homem-Aranha, né? Sim. Isso, pelo amor de Deus, né, cara? É chamar você aí, meu amigo, e você, minha amiga, de idiota. Né? Mas é literalmente isso, é chamar você de idiota e acreditar numa coisa, desdizer as coisas. Você não pode nunca desdizer as coisas no cinema. Isso é coisa de estúdio. Seria legal se ele fosse o cara, então, e pra eles terem tipo de ligação. E foi isso que fizeram. Não à toa que agora a franquia Homem-Aranha será reinventada. Homem-Aranha Begins, com o Mark Webb na direção. Em 3D, no High School Music. Outros filmes, assim, só pra gente constar aqui, que tiveram uma versão modificada, que foi o Alien, Ridley Scott. mas aí foi modificado ao contrário, né? O estúdio queria colocar mais e o Ridley Scott queria colocar menos. Tipo, queriam que ele fizesse uma versão estendida e ele falou, se eu tirei essas cenas foi porque tinha um motivo. Né? Daí ele acabou só refazendo o filme de uma outra maneira, ficou o Director's Cut, também é legal, é uma outra versão, mas não é nenhum problema, o Ridley Scott não ficou puto com isso. Só aproveitando que a gente tá falando de Alien, eu vi o filme quando eu era muito moleque da última vez, e eu comprei esses dias e revi ele anteontem, eu acho. E que filme foda, cara, que é Alien. Se você nunca viu Alien, assista, cara. É um filme de terror. Eu lembrava, mas é um filme de terror. É incrível. É muito, muito, muito legal mesmo. Assista.
E, finalmente, o último caso agora, antes do Besouro Verde, que ficou... A gente até comentou sobre ele, né, no podcast, que é o X-Men Origins Wolverine, que o Gavin Hood sofreu muito com o estúdio opinando, e talvez um ótimo exemplo aí de como o estúdio pode atrapalhar o trabalho de um diretor. O filme completamente equivocado, um dos piores filmes de herói que eu já vi, assim. Totalmente E a ideia do Gavin Hood era interessante, ele ia ser o Logan seria um cara, um ex-soldado de guerra, um veterano de guerra, com estresse pós-traumático. Ia dar uma profundidade maior pro personagem, só que o estúdio disse que a audiência não se interessa por esse tipo de coisa. Né? O Cavaleiro das Trevas rendeu quase 1 bilhão, não, passou de 1 bilhão, né? Passou de 1 bilhão. Passou de 1 bilhão porque a audiência não se interessa. É. Eu fui ver muitas vezes e dei 1 bilhão para a Warner. Muito bem, Fox. Vamos agora às notícias da semana. Notícias! É engraçado esse notícia. Eclipse. A gente não falou de Crepúsculo semana passada. Não falamos o que... É verdade. Aliás, rapidinho. Quem está dirigindo o Eclipse, todo mundo sabe que é o David Slade, que dirigiu 30 Dias de Noite, um filme de vampiro muito legal e muito violento. Cuidado com isso aí, Borbs. Isso é radioativo. Ah, tá. Você está me desconcentrando. Kryptonita. Parece que a Summit está querendo refilmar algumas cenas do Eclipse porque não ficou satisfeita com o trabalho do David Slade. Dizem até que a Summit, que é o estúdio responsável pela saga Twilight, teria entrado em contato com a Catherine Hardwicke e com o Chris Weitz, a Catherine que dirigiu Crepúsculo, o Chris Weitz que dirigiu Lua Nova, para eles refilmarem algumas cenas. Isso é verdade mesmo, Borbs? Olha, a ideia parece ser verdade. É aquela coisa. A Summit já negou tudo, falou que não, as refilmagens estão planejadas há tempos, há meses e tal. E que o diretor, David Slade... Quem que planeja uma refilmagem há meses, para começar de conversa? Pois é. Mas bem que o filme... E outro, o filme foi você tá gravado filmando em isso 2 aqui? meses, vai estrear agora, já em junho. Eles já filmaram, pensaram nisso há muito tempo. Já falaram que não, o David Slade vai lá dirigir e tal. Mas... é aquela coisa, mexe na merda que fede. Literalmente, nesse caso. E falando em merda que fede. Não tinha certeza. Borbs. É o seguinte, Robert Pattinson não vai ser Kurt Cobain. Não. Não. Beleza? Beleza? Tá bom. Mas, falando em queridinhos teen com cara de garota, Justin Bieber. não, é outro. Zac Efron, que tá meio esquecido, né? O astro de High School Musical, agora ninguém mais liga pra High School Musical. Não cresceu também, né? Pois é. Ele irá viver um traficante de drogas no remake de um filme sueco chamado Snabba Cash. Agora, ele foi rápido, né? Tipo, o processo Macaulay Culkin com ele foi rápido, né? Ah, é verdade. Né? De queridinho infanto-juvenil a viver um degenerado nas telas, Macaulay Culkin levou ali uns 15 anos. 15 anos. O Zac Efron tá levando 2. E imagino como é que vai ser isso, cara. Eu não consigo comprar a ideia dele fazer qualquer coisa boa, assim. Será que ele vai fazer músicas pra vender a droga? Vendo cocaína! Depois de monstros e seres com tentáculos na cabeça, a série Piratas do Caribe vai apostar em seres um pouco mais belos, porém também muito perigosos. Sim. O produtor Jerry Bruckheimer anunciou que a atriz francesa, esse problema mesmo, Astrid Berger Frisbee, whatever, Frisbee. ela vai interpretar a sereia. E é que você não viu, ou viu, não sei, eu acho que no videocast que não foi ao ar, a gente chegou a falar de uma história que a Disney ela resolveu que ela não ia mais pegar atrizes com silicone pra colocar. E eles iam fazer testes, tipo, a galera correndo. Pra colocar pulando. em Piratas do Caribe. Exatamente, Piratas do Caribe, porque naquela época não existia silicone. Até óbvio. que faz um pouco de sentido, né? Na verdade. Não dá pra colocar a Pamela Anderson pra virar A gente pirata. até discutiu também a possibilidade, porque então a Keira Knightley também deveria fazer, porque ela nem peito tem. Né? Mas enfim, são outros tipos de discussão. E aí você pensa, sereia, silicone. Joss Whedon deve mesmo dirigir o filme dos Vingadores, cara. Sensacional essa notícia saiu essa semana. Eles já estão em negociações finais. Ele, cara, realmente deve controlar os Vingadores. O filme que mais me dá medo na história dos filmes de super-heróis. Mas é isso aí, ele vai também reescrever o roteiro, né? E também, já que ele vai estar com a mão na massa, a Marvel quer que ele também reescreva ou dê verdade. ali um tapinha
no roteiro de Capitão América. Mais ou menos o que eu e o Borbs fizemos com o roteiro do Matheus Souza, que ele mandou pra gente. Sim, exatamente. Né? Não, mas enfim, e ele vai realmente nessa reescrita do Capitão América. Não, isso já não é tão confirmado. Não que ele vai dirigir o coisa, que seja confirmado já. Mas estão dizendo isso porque quando a Marvel divulgou, aliás, a Peggy Carter já foi divulgada, é a Hayley Atwell, uma britânica, que vai interpretar a namoradinha do Capitão América, e no release mandaram um pouquinho da história. Ela é uma personagem que tem um pouquinho mais de importância no filme. E aí estão chamando, talvez, a ideia seria essa, se o Joss Whedon escrever, porque ele, como você sabe, ele tem um bom relacionamento com... Escreveu vários personagens fortes, tipo... mulheres, né? Várias mulheres fortes, tão importantes, tipo a Echo do Don House. E vamos ver que filmes que chegam aos cinemas nesta sexta. What's New Pussycat? O primeiro filme, talvez o maior filme desse que chega essa semana no cinema, E é o que eu tô mais ansioso pra ver. é o Zona Verde com Matt Damon e Paul Greengrass, que são os caras que fizeram a trilogia, não? Ah, não, Fizeram os dois os últimos, dois. O Matt Damon fez a trilogia, o mas Paul Greengrass dirigiu os exatamente. dois últimos. Dirigiu Cara, isso aí é um filme, assim, ele é sobre a guerra do Iraque, mas não sobre a guerra do Iraque, é mais a politicagem, se passa no começo da guerra, quando eles ainda na teoria, eles tinham invadido o Iraque pra ir atrás das armas químicas e tal, e não tem arma química. O Matt Damon, ele vive um cara que ele é um... Ele tem uma posição mediana no exército ali, e aí ele começa... Só que ele tá em combate, né? Sim. Ele tá lá no Iraque mesmo. E ele começa a ver que cada lugar que apontam pra ele, vai lá que lá tem arma química. Ele chega e não tem, Porque ele foi buscar isso, não tem, e aí o filme é basicamente isso, não tem tanta ação, é guerra. Isso foi antes dos americanos reelegerem George Bush. Exatamente. E também o Caçador de Recompensas, que eu definiria como Jennifer Aniston / Jared Butler. Mas em resumo é um cara que ele é tipo, caçador de recompensas, e uma da recompensa que ele vai resgatar, que é prender a ex-mulher dele, que é a Jennifer Aniston. E aí muitas aventuras acontecem, porque ela é uma jornalista, ela pega uma pista de um assassino, um assassinato, sei lá, uma história, ela foge, enfim. O que vale dizer é que a Jennifer Aniston cada dia se parece mais com a Zilu Camargo. E o lançamento mais importante da semana qual é, Borbs? O lançamento mais importante da semana é As Melhores Coisas do Mundo, de Laís Bodansky. Laís Bodansky, que dirigiu o Bicho Sete Cabeças, mais uma vez aposta no universo jovem, dessa vez de uma maneira um pouco menos pesada e contundente, mas ainda assim o filme é excelente, é uma alegria muito grande ver cinema jovem no Brasil, feito com tanta qualidade, tanta inteligência, e é demais, cara. A única coisa do filme é que tem o Fiuk. Só isso. A piada é essa. Mas enfim, Fiuk. Mores. A gente chama muito... Muito More. Mas o pai do cara é o Fábio Júnior. Há de se respeitar. Olha só quem chegou, tá causando live, tá se segurando todo mundo. O filme é ótimo, recomendo demais você aí, moleque que tá vendo. Todo mundo, não é um filme só pra jovens, é um filme universal, muito legal. Universal no da Warner, é um filme muito legal, divertido, alternando drama e comédia de modo muito bem feito. Assista As Melhores Coisas do Mundo. Assista, e lá no Judão tem entrevista com a Gabriela Rocha. Rocha. Cara, que menina legal que é Gabriela Rocha. Gabriela, parabéns. Olha, meus parabéns. A personagem dela no filme é apaixonante, cara. Não no sentido... Apaixonante da coisa. Isso. Apaixonante. Ela Tá, é demais, é um carisma impressionante. Entendi. Ótima atriz, tem grandes momentos no filme. Eu queria que ela fosse minha filha. Eu queria que a Hit Girl fosse minha filha. Também pode ser legal. Isso é sensacional. Ou a Juno. Eu não quero casar, a maior burocracia, meu. Mas eu vou ter 3 filhos. Odeio esses beijos que a gente não sabe o que tá acontecendo. Você tá ficando com o Deco? Esse é problema meu. Ele pega todas as meninas, Carol. Semana que vem, o que vai acontecer aqui, Borbs? Semana que vem vai acontecer aqui uma coisa muito importante, que é a primeira vez que nós estamos planejando o futuro. Isso já é muito importante. Importante. E vamos falar única e exclusivamente... Não, também não vamos falar só única e exclusivamente, mas vamos nos dedicar a Alice no País das Maravilhas, no grande lançamento da Disney, do Tim Burton em 3D, aquela coisa toda. Mas o mais importante disso tudo é que nós vamos, pela primeira vez que estamos treinando isso, vamos ter brinde aqui, uma promoção. Mentira. Um concurso. Sério? Exatamente. Uau! Uau! A gente não sabe ainda como é que vamos fazer, mas fique esperto aqui no mtv.com.br/cinema. Você tá no Judão, você vai pra lá pra saber como é que vai rolar. Se bem que no Judão também tem, mas é outra coisa. Pra saber como vai rolar, toda a informação mecânica e tal. Na semana que vem a gente vai falar exatamente como é. Então fique esperto no post e no vídeo,
porque nós vamos juntar tudo e na outra semana a gente dá os vencedores. Então já vai ficar Mas qual que é o vai se prêmio, preparando. Boris? O prêmio é um grande livro do Alice no País das Maravilhas, que é, tipo, com todas, várias imagens da produção, dos atores, informações do filme. E ele vai, tipo, dentro de um livrão, tem um livrinho. A Marimun tem um, A Marimun né? ganhou, ela ganhou um. E você pode ter o seu. É muito legal, Ou de seja, verdade. você muito pode, bonito. tipo, ser a Marimun. Não. E não podemos deixar de falar, ouça o podcast Matando Robôs Gigantes, MTV.br/MRG. Essa semana estão falando de... O título é Tanques Voadores versus Vingador Tóxico. A gente tá falando de Resident Evil, Scott Pilgrim e outras coisas legais. Ouça o melhor podcast de cinema do Brasil, depois que o nosso acabou. É porque acabou. Antes era o nosso, obviamente. Sim, lógico, não tinha outro. Agora acabou. E aí o deles também é muito legal. Eles eram o segundo, agora eles são o primeiro. Sim. Olha que legal. Você aí do Orkut, que tá me ouvindo. E aí, amigão, você tá no Orkut me ouvindo? Acabou. Acabou. Beijo, Andresa. Beijo, Tuane. Beijo, Carla. Mas acabou. Nossas grandes defensoras. Sim. Um beijo pra todas vocês Sim. que nos defendem arduamente no Orkut e no Twitter. E você que gosta desse videocast, e vá no Twitter, divulgue, use a hashtag videocast, hashtag coraçãozinho. Divulga, ajuda a gente. E aproveitar também falar em divulgação. Os Buchas, tem a segunda temporada da série do nosso querido Álvaro Campos, que mora aqui no nosso, por favor, Nosso coração. nosso coraçãozão. Ele mora aqui, tá pra estrear, não sei quando, aqui no nosso GC. Eu não sabia que tinha GC, agora a gente tem GC. Tá aqui mostrando quando vai estrear. Álvaro, Como é que eu vou beijo. saber quando vai estrear? Aliás, agora eu que edito esse videocast. Olha só. Aliás, nosso escravo... ele pediu pra eu dei forrir, alforria né? pra ele. Enfim, assista os Buchas, Álvaro. Um beijo na sua bunda. Gostamos Beijo muito no de seu você. coração, na sua alma. Um beijo na sua mente. Um beijo no seu fígado. Um beijo no seu pâncreas. Pâncreas. Certo? E semana que vem a gente volta com a Alice. Alice.